Problemas com ponteiros, né? Ponteiros, vocês já devem ter sofrido aí com alguns problemas de ponteiro, né? Quais são os principais problemas que você pode ter com ponteiro, né? Ponteiro ele pode dar muitos erros, né? Muitos erros. Você pode ter falha na alocação dinâmica, você pode ter acesso a ponteiros inválidos, desalocação de áreas que não sejam mais alocadas, perda de referências, entre outros. Vou comentar aqui alguns erros comuns de quando se usa ponteiro. Isso aqui é o mais raro. É quando você não consegue alocar o espaço de memória dinamicamente. Quando é que isso acontece? Quando você ou esgota a memória do seu dispositivo, do computador, do dispositivo que você está trabalhando, o que é muito raro de acontecer hoje em dia, ou quando você esgota o tamanho máximo de memória que cada aplicativo ele pode executar. Então, no sistema operacional, você você tem um limite de memória que cada programa ele pode ocupar, certo? E se você estourar esse limite, o sistema operacional ele vai barrar a alocação de novas áreas de memória para ele. Isso é mais raro de acontecer, mas assim não é impossível de acontecer. Então, quando isso acontece, o programa não consegue alocar memória. E aí você pode usar essas duas formas aqui de tentar contornar esse problema ou fazer alguma coisa, né? Usando o tratamento de exceções, e é uma coisa que a gente não vai tratar nessa disciplina, só na próxima disciplina. E tem essa outra que é essa opção no throw, como também é uma coisa que é muito rara, a gente não vai tratar aqui, mas ele funciona da mesma forma do C. Se você tentar alocar e não conseguir, ele vai retornar o endereço nulo, né? Então você já sabe que não conseguiu alocar espaço de memória. Mas vamos para essa aqui que são as falhas principais aqui. Que são os que a gente chama de memory leaks, né? Ou vazamentos de memória. O que é que acontece? Por exemplo, ó, vamos ver o que é que está acontecendo aqui nessa área, nesse código. Cria um ponteiro chamado vetor, vai guardar o endereço do inteiro. Aí estou aqui num do while, certo? Aí eu boto vetor vai receber new int 100. O que é que vai acontecer? O programa vai alocar o espaço reservado a 100 números inteiros. Esse espaço ele vai ter seu endereço devolvido para a variável vetor. Aí vai acontecer outras coisas no programa, né? Ele vai preencher esse vetor, vai fazer outra coisa, aí até que uma opção seja S, por exemplo, diferente de S. E aqui no final você está deletando o vetor. Então, a princípio, está tudo certo, né? Não tem nenhum problema. Qual é o problema aqui nesse programa? É que como o seu vetor ele está sendo alocado dentro do laço, toda vez que ele passar por dentro do laço, ele vai alocar uma área de memória e vai devolver, atribuir esse endereço a essa variável vetor. A, a pergunta é, se ele vai fazer isso dentro do laço, o que é que acontece com as outras áreas que eu já tinha alocado quando ele aloca uma nova área de memória aqui? Por exemplo, ela alocou 100. A opção não foi essa. Eu não deletei, eu só estou deletando aqui depois do laço. Ela alocou uma nova área. O que é que vai acontecer? Simplesmente aquela área, a primeira área de 100 elementos reservada anteriormente, ela vai ficar
solta na memória, certo? Alocada, mas sem nenhum ponteiro que faça referência a ela. Por quê? Porque aqui ele vai alocar um novo vetor. Voltou para cá, aloca um novo vetor e essa segunda área fica perdida na memória. Isso aí é o que a gente chama de memory leaks ou vazamentos de memória, né? O que é que acontece? Você aloca um espaço de memória, perde a referência para esse espaço de memória, por exemplo, nesse laço aqui. Toda vez que você fizer uma interação desse laço, ele vai alocar uma nova área e vai perder a referência daquela área que tenha sido alocada previamente, certo? Aí é onde entram, no caso, os coletores de lixo do Java, do Python, de outras linguagens, que eles ficam monitorando áreas que foram alocadas e que não estão sendo mais referenciadas por nenhum elemento, nenhuma variável, elas são desalocadas automaticamente. Se eu não fizer isso manualmente no C++, elas vão ficar alocadas para sempre? Não, elas só vão ser desalocadas quando o seu programa ele encerrar a execução, certo? Então, enquanto você não encerrar, ele vai ficar alocando, 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 alocando até ou esgotar a memória ou o programa encerrar. E mesmo assim, essa desalocação, quando o programa encerra, depende muito do sistema operacional. Então, se o sistema operacional não fizer isso aí por você, essa área vai ficar alocada enquanto o sistema operacional ele estiver executando, né? Enquanto você não reiniciar o sistema operacional. Então, esses erros de vazamento de memória são bem comuns e, normalmente, os erros que acontecem por falta de memória, na verdade, eles são causados por esses vazamentos de memória aqui. Ou seja, você vai alocando e perde a referência, perde esse ponteiro no meio da execução, sem desalocar ele antes, e aí você vai enchendo a memória até ela se acabar, certo? Entenderam aí como é que funciona esse erro de vazamento de memória? Então, se vocês alocarem alguma área, alguma memória dentro de um laço, normalmente vocês também vão desalocar essa área de memória dentro do laço. Por quê? Porque senão você vai ficar alocando e alocando e alocando e no final não vai conseguir desalocar essa área de memória. Ou, por exemplo, quando vocês estão fazendo lá uma estrutura de dados, né? Vocês vão lá e criam um nó de uma pilha. Aí, quando vocês vão remover, o que é que vocês fazem? Você aponta para o próximo e libera o anterior. Se vocês não liberassem essa área de memória anterior, o que é que aconteceria? Também um vazamento de memória, ou seja, ele ficaria alocado enquanto o programa estiver em execução. Certo? Então, é uma coisa meio chatinha, mas é interessante no C++ vocês verem isso para saber como é que as coisas acontecem por baixo dos panos, né? Nessas outras linguagens onde isso não é visto, né? Você fica, pô, como é que isso acontece, né? Mas acontece basicamente dessa forma. E uma outra forma de você ter problemas com ponteiros são o que a gente chama de ponteiros quebrados, né? O dangling pointers, certo? O que é isso? É quando você aponta para uma área de memória que não é mais válida. Como assim? Ou você já desalocou, ou os dados não existem mais, certo? Então existem maneiras, você pode guardar um endereço numa variável e essa variável não ser mais, não existir mais. E você tenta acessar elas a partir do seu código, né? Um exemplo, você criou esse ponteiro aqui, PTR.
Aí você vai e diz, ó, o conteúdo apontado por PTR vai receber 10. Opa, mas quem é PTR? Onde é que ele foi alocado? Ele não foi alocado. Então você deveria ter feito esse comando de alocar. PTR vai receber newInt antes de fazer uma referência indireta a ele. Então isso aí vai dar um problema, né? Normalmente ele é o famoso erro segmentation fault, ou falha de segmentação. Certo? Então, aqui é um exemplo mais básico. Outros exemplos. Quando você tenta alocar, só que, por exemplo, a área de memória, conhecendo eu aqui, e ele não alocou. Então, ou você deu um malloc e ele não alocou. O que é que tem aqui no ponteiro? Nulo. Por quê? Porque ele não conseguiu alocar. Aí você vai tentar manipular ele, só que ele é um ponteiro nulo. Então você tem um, um erro por tentar manipular um ponteiro nulo, certo? Então esse erro é um outro erro de ponteiro quebrado, ou seja, você tem um ponteiro nulo e você vai tentar acessar indiretamente ele. Outro erro, você usa um elemento depois dele ter sido desalocado. Então esse PTR3 eu aloquei, certo? Depois eu apaguei, eu dei um delete. Aí eu esqueci que tinha dado delete aqui antes e vou acessar ele com essa instrução aqui. O que é que aconteceu? Ele já foi desalocado. Se ele já foi desalocado, o conteúdo do ponteiro normalmente é nulo. Então, quando você fizer isso aqui, esse ponteiro já vai ser nulo e você vai ter um erro em tempo de execução. Outro erro que é talvez o mais difícil de você detectar é algo desse tipo aqui. Imagine que você tem essa função aqui, né? Vai dar errado. E você tem um ponteiro PTR4. Lá dentro dessa função vai dar errado, você tem o seguinte, você tem uma variável e o seu ponteiro, ele aponta para essa variável que está aqui dentro dessa função. O que é que acontece quando você sai da função? Quando você sai da função, todas as variáveis que estavam dentro da função, que eles estavam naquela pilha, né, naquela stack na pilha de execução, elas vão ser desalocadas. Por quê? Porque quando você sai da função, a pilha ela remove o registro daquela função que você tinha, que você acabou de sair. Então, nesse caso aqui, esse meu ponteiro PTR4, ele está apontando para essa variável TMP. E essa variável TMP, ela não existe mais, por quê? Porque ela só existia dentro daquela função. Acabou a função, ela não existe mais. O que é que acontece? PTR4 vai ter um endereço, só que esse endereço ele não pode mais ser acessado porque a variável ela não existe, ela já foi desalocada, certo? Então, isso é um erro, também é um erro que pode acontecer em termos de execução e que aí a gente não tem muito o que fazer, certo? É tentar ver como é que aponta para essa variável ou se, por exemplo, aloca ela dinamicamente, porque se ela for alocada dinamicamente na heap, ela não vai sumir quando você sair da pilha de execução, né? Ela vai estar alocada lá na pilha de execução.